Tem gente que dá o significado da vida a essa merda. E essa merda não tem significado nenhum. Mas é o significado que a pessoa dá para isso daqui que faz com que ela tenha valor na mente. Quantos de vocês acabaram perdendo o relacionamento por causa disso aqui? Por causa de rede social, por causa de WhatsApp, por causa do celular, por causa de qualquer bosta, velho. Quantos aí discutiram ou tiveram problemas, seja da mulher com você ou de você com a mulher por causa de celular, de desconfiança, de briga, de não sei o que lá e tal, 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 ou da privacidade? O significado que a sua mulher dá à liberdade, ou o significado que você deu à liberdade, foi um significado deturpado sobre a liberdade. Quantos caras contam para mim e falam, Arthur, eu aprendi que eu poderia ter liberdade dentro do meu casamento. Só que dentro do casamento eu achava que ter liberdade era eu ter minha vida. O significado que se dá às coisas é mais importante que as coisas. Isso aqui é tão profundo, porque você vai conseguir entender a mente da sua mulher nesse momento, muito provavelmente. Você vai perceber que ela está dando um significado a coisas que, às vezes, velho, não são necessárias, não tem aquela importância toda. Mas ela dá um significado muito grande. Aí aqui eu vou entrar em outra faceta disso daqui. Muito provavelmente você analisa o seu relacionamento e vê que o significado de algumas coisas que ela falou para você não faz muito sentido. Que dentro de um contexto de um casamento de 10 anos, 15 anos, o significado que ela deu a um fato, ou a um ocorrido, a uma coisa que aconteceu, cara, não faz muito sentido. Ela poderia ter olhado para o todo, mas o significado que ela deu é muito mais importante na mente dela do que a própria coisa que aconteceu. E isso daqui é um princípio para você entender que é assim que a mente humana funciona. A mente humana sempre vai funcionar dessa forma. Sempre vai ser o significado que você dá. Tem gente, velho, sério mesmo, tem gente que entraria numa briga fodida, uma treta gigantesca, por qualquer coisa besta. Tem cara que entraria numa treta, vou falar de uma coisa bem idiota, que eu já vi briga acontecendo, porque um cara no meio da rua tá rasgando a camiseta do time dele. E para o cara é inaceitável uma pessoa no mundo rasgar a camiseta do time dele. Porque o significado que ele dá à camiseta do time é o time, é o amor, é a paixão da vida dele. E aí eu vou falar de mim. Se eu visse um cara rasgando a camiseta do Brasil, a bandeira do Brasil, a roupa do Brasil, qualquer coisa, qualquer time, qualquer coisa que o cara estivesse rasgando, eu não ia sentir nada, eu não ia falar nada, eu não ia me importar, porque eu não tenho significado nenhum na minha mente sobre essas coisas. Não desse jeito de caçar uma briga. É óbvio que eu não faria isso com a bandeira. É óbvio que eu não faria isso com a camiseta. Mas se o cara tá fazendo isso com a bandeira dele, com a camiseta dele e tudo mais, qual que é o problema? A vida é dele. Ele faz o que ele quiser. Esse é o significado que eu dou às coisas dos outros. Conseguiram entender? Às vezes você se preocupa tanto com a vida dos outros, porque você dá significado para as coisas e para a vida dos outros. É tudo sobre o significado que você dá para as coisas que acontecem. Comece a prestar atenção nos significados que você dá no seu dia a dia, a cada gesto, a cada palavra, a cada coisinha, necessariamente até mesmo coisas materiais. Eu falo para vocês que tem uma história que, pô, me chocou a mente quando eu ouvi. Eu nunca esqueci dessa história. Nunca, 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 nunca. Eu nunca esqueci dessa história. E a história foi assim. É mais ou menos assim, tá? Eu não lembro exatamente. Mas o pai estava com um carro sujo. O filho queria ajudar o pai a limpar o carro. E ele era uma criança. E ele pegou um bombril, pegou o sabão, pegou a água e foi lavar o carro. E ele arranhou o carro todinho do pai. Mas o pai não tinha visto aquilo ainda.
E o filho corre até o pai e fala: pai, eu estou muito feliz, pai. Eu limpei seu carro está limpo, está novo. O pai olha para o filho e fala, com o coração apertado: nossa, filho, sério? E ele sai lá na porta para olhar o carro. Quando ele chega lá, ele vê o carro todo arranhado, todo destruído. Mas o filho fez daquilo por amor ao pai. O pai pega e bate no filho até que ele quebra os dedos do filho. E o filho cresce com essa deformidade na mão para sempre. Os anos se passam e um dia o pai cai na real de que o carro era só um carro e de que o filho era o bem mais precioso dele. Só que não tinha mais como ele voltar atrás. Porque o que ele fez com a mão do filho dele era irreversível. Esse foi o significado que o pai deu ao carro. O carro era mais importante do que o filho. O carro era mais importante do que o amor, o carro era mais importante do que o carinho, o carro era mais importante do que o afeto que o filho estava dando para ele. Isso é uma história real. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Porque pode ser que dentro da situação toda que você está vivendo, você possa ser a criança e sua esposa pode ser o pai. Sua mulher pode ser esse pai que fez esse monte de coisa e tudo mais. E que em breve vai cair na real e perceber que o real significado das coisas não era aquilo que estava na mente dela necessariamente naquele momento. Só que você não é uma criança, você não está com a sua mão deformada e você não precisa carregar toda essa sequela pelo resto da sua vida, porque tudo que aconteceu foi emocional. E você tem toda a liberdade da sua vida de superar isso, de se fortalecer e de seguir em frente. Ou, se você tiver a oportunidade, de poder voltar com ela. Então, comece hoje a ver a gravidade e o poder que tem o significado que você dá às coisas. Porque muitas vezes você não consegue mudar de mentalidade, você não consegue ativar um gatilho na sua própria mente para que você possa mudar, para que você possa ser diferente, porque você não consegue mudar o seu significado das coisas. Isso é muito forte. Tem muito cara que não consegue mudar o significado da masculinidade na própria vida. Tem muito cara que não consegue mudar o significado de Deus na própria vida. E por isso não consegue olhar para Deus como pai, não consegue admitir que Deus é pai, e assim não consegue viver a plenitude de Deus na própria vida. E assim por diante. E é muito forte. E é um processo que realmente você precisa viver a partir de hoje.